Fala, Alminha, esse é um assunto para você que talvez esteja incomodado com a própria vida, querendo alguma mudança, pensando se de fato a rotina está estragando o seu propósito. E que propósito que é esse? Se você gosta de assuntos de autoconhecimento, se inscreva, curta aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E eu quero falar hoje justamente de rotina. Pois é, às vezes a gente entende essa rotina como muito boa, e de certa forma é quando a gente tem disciplina, né, faz constantemente as coisas para que a gente chegue a algum lugar. Mas, na maioria das vezes, existe uma rotina que é esvaziada de propósito, sabe? A gente faz as mesmas coisas todos os dias, o tempo vai voando, daqui a pouco a semana já acabou, o ano já acabou, e você fala, nossa, não fiz nada. E por que que surge essa sensação? Essa sensação pode ter começado a surgir do momento que nossa própria história separou o nosso corpo do espírito. Por muito tempo, a gente deu muito mais importância para o corpo, que é suprir as necessidades imediatas, os desejos, para que a gente sempre tenha alguma sensação, sabe? Para que a gente sinta muito pelo corpo, seja paixão, seja euforia, seja qualquer coisa, mas que é temporária. E qual que é o problema de se dar tanto valor assim para o corpo? Porque a gente vive no mundo, a gente está com esse corpo, então a gente precisa viver realmente por meio dele. Sim, só que quando a gente pensa somente nessa saciedade do corpo, a gente pode se esvaziar por dentro, que é aí que a gente chama isso de rotina. Aquilo que você faz todo dia de forma mecânica, né, por automatismo, sem pensar muito mais sobre isso. E aí a gente vai sentindo tédio, a gente vai se oprimindo. Pode reparar que as pessoas que vivem uma rotina assim rígida, constante, elas podem até estar num estado assim aparentemente passivo, mas elas a qualquer momento podem explodir. Isso porque ela está vivendo dentro dela uma frustração emocional, um tédio. E isso acontece justamente por a gente estar muito focado no corpo. E eu tô falando isso para você porque o propósito é algo mais profundo. Ele, na verdade, ele tá aliado à nossa essência, ao nosso espírito. E esse propósito está vinculado diretamente a outras pessoas, ao que a gente pode trazer de transformação para outra pessoa. E quando a gente começa a alimentar os anseios da nossa alma, a gente começa a ter uma ambição diferente. A gente começa a ver tudo o que acontece na nossa vida com um propósito diferente, de aprendizado, de auxiliar outra pessoa em alguma coisa. Então a nossa vida ganha uma nova cor. Nós somos seres biossociais, que significa que a gente vai estar em meio a outras pessoas, mas justamente por isso a gente tem um propósito aliado a essas pessoas. E é um propósito dignificante, um propósito que eleve a nossa alma e faça cumprir uma missão que a gente veio fazer aqui na Terra, que é a evolução. E a gente consegue principalmente evoluir por meio do trabalho. Sim, a gente evolui por meio das nossas atividades, mas com esse cunho mais elevado. Esse é um grande problema que acontece também com as pessoas na fase da aposentadoria, porque as pessoas trabalharam tanto, elas estão tão desgastadas, que parece que o que elas querem é somente descanso. Só que quando a gente frustra o nosso propósito, que é estar em atividade, é estar buscando crescimento, fazendo coisas diferentes para que a gente cresça, quando a gente frustra isso, a gente começa a cair no tédio. Esse tédio pode levar a uma depressão. E aí a gente vai começando a trazer até doenças para o nosso corpo, porque o nosso pensamento, ele direciona o que vai acontecer com a gente. Porque qual que é o meu propósito aqui? O que eu estou fazendo? Então é muito interessante a gente observar como a rotina pode apagar o nosso propósito. Porque se a gente está vivo neste momento, é porque a gente precisa executar alguma coisa. Que seja para ser uma mãe, que seja para ser uma irmã, uma amiga, que seja para eu crescer em meio a essas relações. Mas eu preciso pensar que quando eu tenho um objetivo, eu posso ter uma vida mais saudável e uma vida mais prolongada, inclusive. Nós nascemos com o propósito de evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa estar em ação, precisa enxergar a vida como uma oportunidade de desenvolver cada hora uma área da nossa vida, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente evolua enquanto ser humano. E para isso eu só vou evoluir se eu entender qual que é o significado da minha alma,
O que que faz o meu coração se empolgar? O que que eu tenho vontade? O que o tempo passa e eu nem percebo o que eu tô fazendo? Isso tá aliado com o seu propósito. Então, para que sua vida tenha mais sentido e propósito, você precisa pensar em como pode ser o seu dia, que não essa forma automática que você faz, eu vou pro trabalho, venho, faço comida, cuido de criança. Não, vamos fazer o quê? Vamos acordar cedo, vamos pensar como se elevar, vamos observar a natureza, vamos ouvir uma música, uma palavra edificante, vamos alimentar a alma, vamos pensar o que que eu gosto de fazer, o que que se eu fizesse hoje poderia fazer sentido na minha vida, não talvez agora, mas a médio, a longo prazo. Vamos reavivar nossos sonhos, porque assim a gente vai estar mobilizado para querer continuar, para querer persistir, para querer ter uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor a todas as pessoas ao nosso redor. E a reflexão que eu quero deixar é: o que é mais importante? É você alimentar a ambição da sua alma, que é eterna e que está buscando evoluir, ou é você alimentar um corpo que é perecível e um dia vai deixar de existir? Eu quero deixar aqui uma indicação de um livro, vou deixar no link aqui abaixo, um livro que fez total diferença na minha jornada de autoconhecimento. Foi o primeiro livro que eu li, para você ter ideia como ele foi importante. Na época, eu tinha 19 anos e meu pai comprou um livro igual para cada um dos meus irmãos, porque ele falou: agora todo mundo vai praticar. E ele fala justamente da presença, né? Da gente aprender a viver o que existe, que é esse lugar onde a gente está agora, sabe? Sem tanta interferência da mente que fica lá no passado ou fica muito ansiosa e esperando o futuro. Esse livro chama O Poder do Agora e pode ser o começo de uma jornada grande, linda, mas em direção aos seus propósitos e sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau!